As pessoas costumam referir-se ao Vietnã como um país com um passado devastado pela guerra. Mas, na realidade, é uma nação em renascimento. Cada centímetro de terra sob nossos pés contém camadas de memórias sobrepostas, de dinastias perdidas a grandes migrações. Como uma pequena nação pode preservar sua identidade em meio à torrente do tempo? A resposta não se encontra nos livros didáticos, mas nas terras que estamos prestes a pisar. Ha Giang, localizada a uma altitude média de mais de 1,000 metros. Esta região é conhecida por seu terreno calcário acidentado e clima severo, criando uma beleza selvagem e única. O coração desta região é o Planalto Karst de Dong Van. Há centenas de milhões de anos, esta área ficava nas profundezas do mar. As conchas e corais fossilizados ainda incrustados no calcário são vestígios antigos do oceano. Para descobrir essa beleza, você deve viajar por Ma Pi Leng, uma estrada apelidada de Nariz de Cavalo. Este é o resultado de meses de trabalho de operários que se penduraram nas falésias para esculpir a estrada na rocha. Do topo da passagem. O desfiladeiro de Tusan parece profundo e imponente, com o rio Nho, que verde serpenteando como um fio de jade ao pé da montanha. Perto dali, o mastro de Lung Ku hasteia uma bandeira de 54 metros quadrados, marcando o ponto mais setentrional do país. Aqui, 19 grupos étnicos, nomeadamente os Hmong, Dao e Lolo, transformaram as rochas cinzentas e hostis num lar maravilhoso através dos seus métodos de sobrevivência tenazes. Começaram por construir casas de pedra. As pedras espalhadas pela encosta da montanha
foram meticulosamente recolhidas por mãos humanas e empilhadas em cercas resistentes, sem qualquer material de ligação. Essa vitalidade é ainda mais intensa na busca por encontrar vida na pedra. Sem terras planas para cultivo, o povo teve que carregar cargas de terra montanha acima, preenchendo pequenas fendas nas rochas para criar campos de milho únicos. Os brotos verdes que brotam das rochas áridas são o resultado de uma economia e paciência extraordinárias. A alma de Hadyang também reside na cerimônia tradicional Lekap Sak do povo Dao, que é o marco mais importante na vida de um homem. Eles acreditam que, após essa cerimônia, um homem se torna verdadeiramente adulto, é reconhecido por seus ancestrais e tem força suficiente para proteger sua família. Quando o sol se põe atrás das montanhas, Hadyang recebe os hóspedes com o calor do lar, o sabor rico do Tang Ko e o sabor característico do vinho de milho. Nesse momento, toda a dureza da natureza parece derreter, deixando apenas a sinceridade das pessoas que consideram as rochas seu lar e as dificuldades suas companheiras. Hanoi. Hanoi não é uma cidade para ser observada de longe, mas um lugar para explorar e experimentar. No bairro antigo, você encontrará um antigo código econômico, ainda presente em 36 ruas. Cada rua começa com a palavra Hang, simbolizando uma vila artesanal distinta. Por mais de 1000 anos, artesãos de todo o interior se reuniram aqui, transformando este bairro em um museu vivo de artesanato e ofícios familiares de longa data. Perto do bairro antigo fica Pho Duong Tao, onde a fronteira entre a vida cotidiana e a infraestrutura de transporte é quase indistinta. Pequenas casas ficam bem ao lado dos trilhos da ferrovia, onde as atividades diárias acontecem ao lado dos trilhos. Sempre que o apito soa, toda a rua se esvazia rapidamente para dar passagem ao enorme trem de aço que passa a poucos centímetros de distância. Não muito longe das ruas movimentadas fica a prisão Hoa Lo. Um espaço tranquilo e assustador. O nome Hoa Lo veio originalmente de uma vila que fabricava fornos de cerâmica,
Mas a história transformou este lugar em uma das prisões mais fortificadas da Indochina. Passando pelas pesadas portas de teca, há grossas paredes de pedra cobertas com vidros quebrados. No entanto, em meio a essa dureza, as pessoas ainda encontravam maneiras de sobreviver. As árvores banyan centenárias no pátio já foram uma fonte de remédios e casca para escrever cartas, enquanto o estreito sistema de drenagem subterrâneo se tornou uma rota de fuga para fugas históricas da prisão. Deixando as paredes de pedra para trás, a vila de cerâmica Bat Trang, nos arredores, oferece uma sensação diferente de resiliência. Esta vila artesanal existe há mais de 700 anos às margens do Rio Vermelho. As antigas paredes aqui são construídas com cacos de cerâmica quebrados e tijolos descartados, criando padrões naturais. Os artesãos ainda mantêm a técnica meticulosa de pintar à mão a cerâmica crua, uma tarefa que requer precisão absoluta antes que o produto seja colocado no forno. A cultura de Hanoi também está encapsulada no pho, um prato que incorpora a alma da cidade. Uma tigela de pau adequada requer um caldo claro, mas rico, cozido por horas com ossos de boi e especiarias torradas, como gengibre e cebola seca. O macarrão de arroz macio e escorregadio se mistura com fatias finas de carne e cebola verde, criando um equilíbrio delicado. Quando o outono chega, Hanoi ganha o sabor característico do Kom Lang Vong. Os grãos de arroz jovem são torrados em fogo baixo e triturados à mão para preservar sua cor verde jade. O kom é sempre embrulhado em 2 camadas de folhas de lótus para dar fragrância e folhas de dong para reter a umidade, amarradas com um fio de palha de arroz glutinoso. Apreciar o kom é uma experiência lenta para saborear a doçura do arroz jovem no meio da agitação da cidade. Com a chegada da primavera, Hanoi se transforma com os costumes tradicionais do Tet.
As pessoas costumam ir ao mercado de flores para comprar flores de pessegueiro e embrulhar banchung em torno do fogo vermelho. Na tranquilidade do Tet. A cultura da adoração aos antepassados é o fio que conecta as gerações. No altar, incensos e uma bandeja com 5 frutas são preparados com reverência, expressando a piedade filial e a crença de que os antepassados retornarão para se reunir com seus descendentes na véspera de Ano Novo. Imediatamente depois, o costume de visitar o templo no início do ano leva as pessoas a um espaço espiritual puro para rezar pela paz. Em meio ao ritmo da vida moderna, esses rituais permanecem intactos, afirmando a filosofia de vida. Lembre-se sempre de suas raízes para ganhar força para entrar no futuro. A história da criatividade do povo de Hanoi também está em uma xícara de café com ovo. Nascido em 1946, quando o leite fresco era escasso, as pessoas batiam gemas de ovos de galinha para criar uma camada cremosa como substituto. A combinação do amargor do café e da riqueza dos ovos transformou uma solução de tempo de guerra em um símbolo culinário. É assim que Hanoi conta-lhe a história da adaptação, transformando as coisas mais simples em herança duradoura. Baía de Ha Long. A Baía de Ha Long não é apenas um local pitoresco, é um diário gigante de pedra que registra 500 milhões de anos da história geológica da Terra. Com quase 2.000 ilhas grandes e pequenas emergindo das águas esmeraldas. Ha Long é o resultado de milhões de anos de erosão persistente. É essa beleza natural, atemporal e valor geológico que levou a Unesco a reconhecer a Baía como Patrimônio Natural Mundial. As formas fantásticas das ilhas de calcário foram criadas pela chuva ácida, que silenciosamente erodiu as montanhas ao longo de milhões de anos. A peça central desse processo é a caverna Sung Sot, um vasto espaço com 12.200 metros quadrados. A caverna é dividida em 2 câmaras principais. A primeira é tão grande quanto um auditório, enquanto a segunda se eleva com uma camada de estalactites brilhantes cobrindo o teto, sob a luz natural. As formações rochosas aparecem em várias formas, como estátuas de Buda ou tartarugas sagradas. Este espaço também está ligado à lenda de São Jeong,
Os pilares de pedra e pequenos lagos foram comparados pelos antigos aos traços da espada e do cavalo de ferro deixados após a batalha para defender esta área marítima. A vida em Ha Long também exibe adaptações notáveis, principalmente o langur dourado. Neste ambiente árido de calcário, desprovido de terras planas e com muito pouca água doce, eles se tornaram escaladores habilidosos. O langur dourado aprendeu a beber água da chuva acumulada nas fendas das rochas e a balançar até a beira da água para caçar crustáceos. Junto com a natureza, as pessoas aqui construíram uma cultura única intimamente ligada ao mar. Em lugares como a vila de pescadores de Vung Vieng, o mar é o lar. As pessoas vivem em casas flutuantes precárias que sobem e descem com a maré, abraçando uma filosofia de confiar na natureza em vez de conquistá-la. As crianças aqui geralmente aprendem a remar antes mesmo de aprender a andar com firmeza. Elas são ensinadas desde cedo a ler as correntes e os ventos para prever o tempo e proteger suas famílias, garantindo que a vida no mar continue ininterrupta por gerações. Ninh Binh. Ninh Binh não é apenas um destino turístico, é como um gigantesco livro de história escrito em montanhas de calcário com mais de 250 milhões de anos. No século X, os reis das dinastias Jin e Le fizeram uma escolha estratégica inteligente ao selecionar esta terra como sua capital. Em vez de construir muros de tijolos caros, eles utilizaram as cadeias de montanhas íngremes como fortificações naturais. A antiga capital de Hoa Lu tornou-se assim uma fortaleza inexpugnável, onde a natureza e a estratégia militar se fundiram para proteger o país. A conexão entre as pessoas e a pedra também é claramente evidente no pagode Baijin. A característica mais impressionante aqui é o longo corredor com 500 estátuas de arhats esculpidas em pedra sólida. Através das mãos dos artesãos locais, esses blocos de pedra bruta foram transformados em obras de arte meticulosas, demonstrando perseverança e habilidades de escultura requintadas. Para apreciar plenamente esta área, é preciso conquistar 486 degraus de pedra para chegar ao pico da montanha Mua. Daqui,
Todo o campo de Tam Kok aparece como uma fita de seda dourada serpenteando sob as montanhas imponentes. Este é um momento para sentir a pequenez do homem diante da natureza majestosa, mas também para ver a perseverança dos agricultores que transformaram as montanhas rochosas áridas em campos de arroz férteis. Em meio a esse espaço tranquilo, a arte do Het Sham ressoa com o som simples do violino de 2 cordas e dos badalos de madeira, atuando como um museu vivo que conta histórias da vida humana e da piedade filial, criando uma paisagem sonora etérea que conecta 1000 anos de memória com o presente. Huehue foi o centro do poder de 13 reis da dinastia Nguyen ao longo de 143 anos. Esta foi a última dinastia feudal do Vietnã, testemunhando a importante transição da sociedade antiga para a história moderna. O sistema de mausoléus em Hue consiste em 7 grupos principais, cada um refletindo um estilo único. Entre eles, o mausoléu Khai Dinh é o mais distinto em termos arquitetônicos. Para chegar ao templo, os visitantes devem subir 127 degraus ladeados pelos dragões de pedra mais longos do Vietnã. No interior do mausoléu, encontra-se um mundo vibrante de arte criado com técnicas de mosaico cerâmico. Os artesãos antigos quebraram dezenas de milhares de taças e pratos de porcelana preciosos para montar pinturas em relevo requintadas. No teto, há uma pintura de 9 dragões escondidos nas nuvens, uma obra de arte gigante pintada pelos pés dos artistas da época. Ao longo da margem do rio, o pagode Tien Mu se ergue como um símbolo eterno e uma profunda âncora espiritual para o povo da antiga capital ao longo de mais de 400 anos de história. Construída pelo senhor Nguyen Hoang em 1601, esta é a pagoda mais antiga da região, notável por sua torre Phuoc Duyen, uma torre octogonal de 21 metros de altura, dividida em 7 níveis, cada um abrigando uma estátua de Buda, olhando benevolentemente para o rio. Ao cair da noite, a partir do cais de Toa Cam, barcos dragão transportam passageiros para ouvir Ca Hue. Trata-se de uma forma de música tradicional executada por uma orquestra composta por 5 tipos de instrumentos: Tran, Tai, Ba, Nguyet, Nhi e Bao. A sessão musical termina com uma cerimônia de lançamento de lanternas de flores no rio para rezar pela paz. Ao pé da colina, Vong Khanh, fica a vila Tui Xuan,
famosa por seu artesanato de incenso, que existe há mais de 700 anos. Os artesãos locais usam canela em pó, cardamomo e cravo misturados em suas próprias proporções para criar uma fragrância natural sem o uso de produtos químicos. Os coloridos pacotes de incenso são secos ao sol, criando uma cena vibrante. Santuário de Mai Son. O Santuário de Mai Son fica nas profundezas de um vale estreito em Quang Nam, emergindo como uma marca indelével do antigo reino de Champa. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, foi o centro religioso mais importante de Champa, onde o tempo parece ter parado nas paredes de tijolos vermelhos cobertas de musgo, escondendo segredos ainda por resolver. Os tijolos vermelhos são polidos até ficarem lisos e empilhados de forma tão compacta que não são visíveis espaços ou vestígios de argamassa. Apesar de séculos de sol e chuva, guerra e bombas, as torres permanecem de pé. Até hoje, a fórmula da cola mágica que as une permanece um mistério que desafia os campos da arquitetura e da ciência. Mai Son não é apenas um complexo de templos silenciosos, mas já foi o centro religioso mais sagrado da dinastia. Era aqui que os reis realizavam rituais sagrados de purificação com água da fonte sagrada para limpar suas almas antes de ascender ao trono. E também era o lugar onde reis e sacerdotes poderosos eram adorados e enterrados, um reino eterno no coração das montanhas e florestas. Nas paredes e pedestais de pedra, os antigos esculpiram linhas em sânscrito e na antiga escrita Sham, não apenas como decoração, mas como diários que preservam a história, a religião e as dinastias, ajudando a posteridade a compreender melhor uma civilização gloriosa que se perdeu no passado. Hoi An Hoi An é uma cidade vibrante, onde cada tijolo ainda respira a era de ouro do século XVII. Outrora, um porto movimentado na rota marítima da seda, era um ponto de encontro das civilizações vietnamita, chinesa e japonesa. O símbolo da cidade velha é a ponte Chua Cao, também conhecida como Lai Vien Kieu. Essa estrutura de madeira foi construída no final do século XVI, usando sofisticadas juntas de encaixe e espiga, sem o uso de pregos de ferro. Segundo a lenda, a ponte é comparada a uma espada que afasta o monstro marinho causador de terremotos.
Nas duas extremidades da ponte há estátuas de um cão e um macaco, espíritos guardiões que marcam o início e a conclusão da construção, de acordo com o antigo calendário oriental. Nas profundezas das ruelas estreitas encontra-se o Poço Balé, uma relíquia Cham com mais de 1000 anos. A água deste poço antigo é o segredo para criar o famoso macarrão Cao-Lao. Somente esta fonte de água doce dá ao macarrão sua textura mastigável característica e sabor autêntico. Esta é uma combinação única de técnicas culinárias chinesas, sabores vietnamitas e antigas fontes de água Cham. Na noite de lua cheia de cada mês, a cidade antiga desliga suas luzes elétricas para dar lugar a milhares de lanternas feitas à mão. A luz suave das lanternas não apenas ilumina as ruas, mas também desperta o espaço antigo, levando as pessoas de volta ao ritmo lento da vida de séculos passados. No rio Tubon, o Festival das Lanternas Florais acontece como um ritual pela paz. Flores de papel carregando desejos flutuam suavemente na água, criando um espaço cintilante no coração da tranquila cidade antiga. Os 400 anos de história desta terra são vividamente recriados no espetáculo ao vivo Memórias de Hoi An. Em um grande palco no meio do rio, mais de 500 atores reencenam o apogeu do antigo porto comercial, desde casamentos reais até navios mercantes movimentados. O programa ajuda os visitantes a visualizar uma imagem mais vívida de uma cidade antiga, que já foi um importante centro comercial na região. Planalto Central. O Planalto Central não é apenas uma região geográfica, mas um enorme patrimônio construído sobre solo de basalto vermelho e os sons da vasta floresta. A sobrevivência do povo local começou com as casas palafitas. Para o povo, a casa é a personificação do sistema matriarcal. Sempre que uma filha se casa, a casa é ampliada, como o fluxo infinito da família. A escada de madeira com a imagem dos seios de uma mãe meticulosamente esculpida na entrada nos lembra a autoridade e o respeito dados às mulheres. Construir suas casas elevadas do solo não só os ajuda a evitar animais selvagens na floresta antiga, mas também recebe as brisas frescas das terras altas. A vida se espalha pelas encostas íngremes, onde os cafeeiros se enraizam profundamente no antigo solo vulcânico. As sementes devem filtrar persistentemente cada gota de água durante a severa estação seca para cristalizar em um sabor rico e amargo.
É a dureza da natureza que forjou a vitalidade duradoura dessas plantações, tornando esta região a capital mundial do café, contribuindo com mais de 90% da produção do país. Cada grão de café carrega em si o sangue do solo basáltico vermelho fértil e o favor do clima das terras altas, criando um sabor distinto e rico que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Essa força impulsionou o ouro negro das terras altas centrais para além das montanhas e para o cenário mundial, com exportações recordes que ultrapassaram 8 bilhões de libras esterlinas em 2025, consolidando seu status como um símbolo resiliente em meio ao sol e ao vento. A alma da terra reside no espaço cultural Kongtieng. O povo acredita que cada gongo de bronze é o lar de uma divindade. O som dos gongos é a linguagem usada para conversar com os deuses, aparecendo em todos os marcos da vida, do choro do nascimento à despedida dos antepassados. Nas noites de festival ao redor da fogueira, o som dos gongos se mistura com a dança rítmica Shoang, criando um forte vínculo dentro da comunidade. As terras altas centrais também são o lar de manadas de elefantes. No Parque Nacional Yeok-dong, a vida dos elefantes está virando uma nova página. Eles são livres para vagar pela floresta, preservados em vez de servir ao turismo. A relação sagrada entre humanos e elefantes é afirmada através da cerimônia de oferta de saúde, onde as pessoas rezam pela paz de seus gigantescos amigos. Em meio ao sol e ao vento, as terras altas centrais continuam sendo um lugar onde os seres humanos e a natureza encontram um terreno comum para coexistir. Phu Quoc, localizada no Golfo da Tailândia. Phu Quoc é a maior ilha do Vietnã, preservando um equilíbrio entre valores espirituais, artesanato tradicional e um ecossistema diversificado de floresta e mar. A âncora espiritual da ilha é o pagode Ho Quoc, uma estrutura com arquitetura da dinastia Ly Tran, com um sistema de colunas de madeira Lin e blocos de pedra sólida. Situado em um local com as montanhas atrás e a água à frente, o pagode fica no meio da montanha, com vista para o oceano, criando um espaço tranquilo que ajuda as pessoas a se conectarem com a natureza. Sob o mar que circunda a ilha, a indústria de cultivo de pérolas existe há décadas.
Cada pérola é o resultado de uma jornada paciente que dura de 2 a 5 anos, durante a qual a madrepérola cobre silenciosamente o núcleo dentro da ostra, transformando grãos de areia sem nome em tesouros do oceano. A alma econômica e culinária da ilha reside em seus tradicionais barris de molho de peixe. Anchovas frescas são fermentadas em barris de madeira gigantes com sal marinho por 12 a 15 meses. Esse processo de fermentação natural produz um molho de peixe rico e marrom escuro, um produto que não é apenas valioso por seus usos culinários, mas também uma importante exportação para a região. Paralelamente ao desenvolvimento humano, está o Parque Nacional de Phu Quoc, uma entidade viva que ocupa mais da metade da área da ilha. Com mais de 1.100 espécies de plantas e mais de 200 espécies de animais que mantêm silenciosamente a sua existência. Nos leitos de ervas marinhas da costa, o raro dugongo se move lentamente em busca de fontes naturais de alimento, e sua presença serve como uma medida da pureza do ambiente aquático. Enquanto isso, na densa copa da floresta, a espécie atua como um dispersor natural de sementes, graças à sua habilidade magistral de escalar as camadas das árvores para encontrar frutos maduros. Quando a maré baixa, eles descem para as praias rochosas costeiras em busca de crustáceos, criando um ciclo flexível e resiliente de adaptação entre a floresta e o mar.